Gente, nós vamos falar hoje então sobre a última parte, que é o guide, tá? É importante que vocês prestem bastante atenção, porque eu quero fazer uma aula desenvolvendo um projeto, tá? De maneira então que vocês, quando forem exercitar no arquivo que eu mandei, vocês só com essa aula consigam desenvolver lá, tá? E lembrando que o trabalho final é para o dia 20, então vocês vão ter que fazer nesse ambiente. Lembrando também da última aula, nós temos aqui dois aspectos importantíssimos, que é a função set e a função get. Nós só vamos usá-las praticamente o tempo todo. E também a noção de variável global, ok? Para a gente abrir o guide, é só vir aqui, tá? Onde está escrito aqui guide, clicar. Tá? Nós vamos criar um novo objeto gráfico aqui. Tudo que a gente vai fazer aqui, no MATLAB, a partir de agora, é um objeto gráfico, tá? Como tal, nós vamos trabalhar igualzinho na última aula, vocês vão ver lá no material. Nós vamos trabalhar então com as suas características, com as suas propriedades, tá? Então tem algumas coisas importantes aqui pra gente, tá? A primeira é saber quais objetos gráficos nós temos disponíveis, tá? São esses que estão aqui na esquerda. Push button, que é um botão de comando, tá? E ele funciona por evento, ou seja, ao apertá-lo ele desenvolve uma ação, uma callback, tá? Uma função do tipo callback, ou seja, ele chama uma ação que está dentro da função. O slider é um deslizador que vai de 0 a 1, no qual você pode colocar qual é o tamanho, né, do incremento. Então é usado quando você quer fazer algum incremento de meio e meio, de 1 em 1, de 0,1 em 0,1. Radio box, radio button, ele é sempre que você usa o radio button, você está marcando uma única opção, igualzinho em aplicativo do iRango, tá? O radio button é aquele que você escolhe uma única opção. O checkbox, você pode escolher mais de uma opção, tá? O edit text é uma entrada de texto, como se fosse uma linha de comando, tá? O pop-up menu é igualzinho o pop-up mesmo que você vê na internet, que você clica e ele abre as opções, tá? O list box, ele é uma lista de possibilidades que você tem dentro dela, tá? Ao clicar em um dos elementos da lista, ele retorna aquela ação. Toggle button é muito usado quando você quer que fique uma ação contínua. Então, enquanto ele está apertado, você faz alguma coisa. Table é uma tabela que você pode usar, tá? Para entrar com dados na forma de tabela. Axis é onde a gente vai imprimir os nossos plots. Lembra da última aula lá? Se vocês já viram o material, axes são eixos, tá? São características dos eixos. Tá? Aqui duas coisas importantes. O painel, ele reúne sob ele tudo que você colocar. E ao movimentá-lo, você está movimentando todos os objetos dentro dele. E o bottom group, ele automaticamente, quando você cria os radio button dentro dele, ele automaticamente, ao escolher um dos rádios, ele desabilita os outros. Tá? Então é bem interessante. O que faltou aqui? Deixa eu ver. O texto estático é onde você escreve um texto. Tá bom? Outra coisa importante que a gente tem aqui. Aqui nós temos o editor de propriedades. Lembra lá do set e do get? Pois é, a gente consegue modificar essas propriedades. Aqui eu tenho aonde eu vou escrever o script que está por trás de cada uma dos objetos, tá? E cada um dos eventos que eu for criar. E aqui eu consigo desenvolver
um menu, tá? Nós vamos ver isso tudo também. E aqui um menu de contexto, no qual eu consigo usar botões pré-programados do próprio MATLAB. Bem, vamos fazer a coisa mais simples do mundo agora. Vamos fazer um programa extremamente simples que vai plotar uma figura. Tá? E eu vou escolher qual é a figura que eu vou plotar. Então eu vou escolher o pop-up menu. Eu venho aqui, escolho o tamanho dele, tá? E ele se apresenta dessa maneira. Como é que eu faço para programar esse cara? Primeiro, eu clicando 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir as minhas propriedades do objeto gráfico. Tá? Então ele tem tamanho da fonte, o nome da fonte, a cor do background dele, etc. Tá? O alinhamento do que você vai escrever. E 2 coisas aqui são importantes. Tá? A tag, que é o nome desse objeto. Tá? E a string é o que eu vou escrever nesse objeto. Então eu vou fazer 2 coisas aqui. Primeiro eu vou dar um nome para ele. Então é o que eu vou usar dentro da programação. Uma vez esse objeto gráfico sendo criado, ele vai ter uma função que cria esse objeto e uma função de callback que retorna o que você escolheu nesse objeto. Então eu vou dar uma tag fácil, que é menu plots. Tá? E aqui eu vou escolher 3 tipos de... 2 tipos só. Senoide e aleatório. Ou ruído, melhor. Ah, lembrei. Aqui ele não acentua, não. Então, se vocês quiserem acentuar, escrevam aqui. Ctrl C, Ctrl V lá dentro, que aí funciona, tá? Isso é um problema do meu MATLAB. Tá? Então, isso que eu tenho. Ok? Tá, e o que acontece com esse cara? Então vamos salvar aqui e vamos criar aqui aula. Hoje é que dia? Hoje é dia 10, aula 10/8. Tá? Pronto. Automaticamente ele cria para mim, tá? O ponto M, que é onde eu consigo editar. Então a gente tem 2 elementos aqui importantes. Nós temos a figura, que é a área gráfica, ponto .fig, tá aqui, que é onde tem o desenvolvimento dos objetos de forma gráfica. E aqui nós temos o ponto M, onde edito. Como eu disse para vocês, tá? Eu tenho uma função chamada plot, que é um callback que faz o seguinte: ele vai disponibilizar 2 funções aqui no callback. Toda vez que eu escolho alguma coisa no menu, eu consigo então pegar este valor. Tem 2 maneiras de pegar isso: a posição dele, que é o valor, tá? Então é 1, 2, 3, 4 é a posição. O primeiro de cima é o 1 e assim por diante. E a string é o que está escrito na função string. Então repare, quando eu vou pegar a string, eu vou pegar tudo que está aqui dentro. Senoide ruído. Quando eu pego a posição, eu pego aqui primeira posição e aqui segunda posição. Primeira coisa que eu vou fazer, para vocês entenderem, eu vou escolher aqui e vou escrever num texto estático a escolha. Tá?
Então eu vou colocar aqui. Cadê? A tag dela tá aqui. Ah não, pegou a tag da figura. Desculpa, cliquei errado. Aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é alterar aqui para 12 para ficar um pouquinho maior. Tá? O texto estático eu vou tirar porque é onde eu vou escrever. Tá? E aqui a tag eu vou colocar escolha. Tá? E vou criar um painel aqui. Vou mandar esse painel para trás. Tá? E vou dar o seguinte nome para esse painel. Não preciso de mexer na tag. Tá? E aqui em vez de painel eu vou colocar escolha do usuário. Tá lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o que está aqui e mostrar ali. Tá? Então a gente salva aqui e vamos lá para o editor. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é qual é o efeito de eu pegar a string. Tá? Então imagina o seguinte, eu vou colocar aqui escolha usuário. Tá? É igual. Eu vou transformar o que está em célula para string, tá? Porque ele retorna um string, e vou aproveitar exatamente o que está aqui. Ó. Tá? Get HObjeto, etc, etc. Tá? O que significa isso? O HObject é sobre a função que eu estou usando. Tá? Então o que ele tem como entrada, o HObject, tá vendo? É o handle do menu-plot. Ou seja, é todo o evento dentro do menu-plot. Tá? Então aqui, ó, toda vez que eu vou usar um elemento, eu coloco o HObject quando é dentro dele mesmo. Quando é fora dele, eu vou colocar o handle, que é o objeto principal, ponto, o nome daquilo que eu quero alterar. Tá? Então estou pegando a string aqui e eu vou pegar lá o objeto que tem o nome, isso aqui é importante, escolha, e vou fazer a seguinte coisa. Eu vou set, ó, num eu usei get para pegar o objeto, no outro eu vou colocar set o handle, ok, ponto escolha. Por quê? Porque o cara que eu estou usando aqui, ele tem uma tag chamada escolha. Tá aqui. Então toda vez que eu vou referenciar alguém, eu vou usar sua tag. Então lá eu vou usar exatamente a tag. O handle, ou seja, hierarquicamente, o que está dentro da estrutura da figura 1, e eu estou escolhendo um dos objetos gráficos dentro dela, que no caso é a escolha, que é um texto, tá? Estático. Então eu vou fazer isso e vou escolher lá o que eu quero modificar. O que eu quero modificar de característica dele é o que está escrito aqui, está vazio. Tá? Então a string está vazia. Então eu vou mandar escrever na string a minha escolha lá. Tá? Então é muito simples. Então, string, e aí a minha escolha. Escolha usuário. Esqueci de abrir aqui. Vamos ver o que acontece, se eu não errei nada. Então se eu escolher aqui a senoide, lá apareceu
Eu sou muito burro. Eu coloquei como string. Pera aí, gente. Não, aqui é a... Não é a string, é a variável. Desculpa. Então, quando eu escolho aqui senoide, olha o que aparece lá. Tá vendo que apareceu uma coisa de baixo? Porque eu peguei a string total. Tá? Eu vou modificar aqui para vocês verem o que aconteceu. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu lá. Tá? Quando eu pego aqui, qualquer escolha que eu faço, ele colocou os dois, porque eu peguei a string. Como é que eu resolvo isso? Então, vou voltar isso aqui para o normal. Aí é que é a questão importante quando a gente usa esse tipo de aparato. Se eu preciso de escrever alguma coisa, eu preciso escrever aquilo que está na posição que eu quero. Então, eu faço a escolha do usuário e posição. E aí, eu vou pegar get, o nosso H object, tá? E aí, eu quero o valor, ou seja, o valor é a posição dele, a posição de retorno dele. Tá? E aqui na escolha usuário, eu vou fazer a escolha do usuário, mas da posição que eu quero. Tá? Então vamos ver o que acontece. Ruído, escreveu só ruído. Senoide, escreveu só senoide. Perceberam? Eu acho que ali não ficou certinho ainda não. Eu não salvei esse caboclinho. Agora vai ficar bonito. Agora vai. Ruído, senoide. Ok. Perceberam como é que é simples? Extremamente simples. Agora eu quero plotar uma senoide e um ruído. Como é que eu faço? Bem, segunda lição, uma função de callback que é um evento, que ele só vai plotar na hora que tudo tiver escolhido. Então eu posso criar aqui um botão do tipo push button, aí vou dar o nome dele de fazer, sei lá, tá? E o nome dele vai ser plotar. O que esse cara faz aqui? Simplesmente ele faz. Ele tem um callback. Então ele é um evento. Tá? O que esse evento vai fazer? Olha, eu vou fazer uma estrutura de escolha. Eu sugiro que vocês usem o case no projeto de vocês. Mas que ele vai pegar o que eu escolhi e vai plotar o que eu quero. Então repare o seguinte, eu tenho que passar essas variáveis aqui, ó, posição. Por quê? Porque a partir da posição, se a posição é 1 é uma senoide, se a posição 2 é um sinal aleatório. E o que eu faço aqui? Global posição. Se eu quero plotar alguma coisa, eu tenho que ativar, lembra na aula passada que quando eu mostrei lá escolher com o mouse um objeto, o que eu tenho que fazer aqui é chamar esse objeto. Então tem que dizer que as minhas axes que estão funcionando agora, nesse momento, é um handle, ponto, o nome da axe. Então, eixos, por exemplo. E vou limpar o que está nela, para não ficar feio. Então vamos lá criar essa axis. Então eu venho aqui e pego uma axis. O tamanho é o que vocês quiserem, tá? Do jeito que vocês quiserem. E essa axis aqui eu coloquei lá como eixos, né? Então a tag que eu quero que ela tenha. Cadê você? Acho que... Meu Deus do céu. Ele tá voltando aqui, é? Cadê a tag? Aqui. Eu coloquei lá o nome de eixos. Okay. Tá vendo que todas as propriedades eu posso, igual a gente viu lá no outro? Cor, tá? De fundo. Ó. Box on, box off, tá? Tudo aquilo que eu posso fazer
lá no MATLAB, na linha de comando, eu consigo fazer aqui com a função set. Tá bom? Inclusive, igual eu falei, a cor dele, etc. Mas vamos por partes. Então, toda vez que eu apertar plotar, ele vai plotar aqui o que eu quero. Vamos ver. Então, eu tenho umas axes que chama eixos. Correto? Então, vamos ver lá se é isso mesmo. Eixos. Como é um elemento hierarquicamente abaixo da figure, então eu coloco que é um handles, igual eu fiz lá para qualquer outro objeto gráfico, eixos. Então aqui eu estou ativando a axis que eu quero trabalhar, tá? E estou limpando para não deixar uma sobre a outra. Tá? E eu vou usar a variável posição que eu escolhi lá em cima para plotar. Então, se posição, como só tem duas posições, eu vou fazer com si mesmo, tá? For igual a 1, então eu vou fazer o quê? Eu vou criar o objeto H, que é um plot. E esse plot, o que eu vou fazer? Já que é uma senoide, seno de 2 vezes π vezes 60 Hz vezes um tempo. Esse tempo vai de 0, 0.01 até 3, tá? E é isso. Fechei direito. Se eu não fechei, vai dar erro aqui. Tem 2 aqui. Não, tô achando que tá faltando 1, 2, 3, 1, 2. Se não, o que ele vai fazer? Ele vai plotar com o mesmo H, tá? Um plot rand n de 50,1 posições. Gente, ok? Dei um Ctrl A, Ctrl I aqui para acertar se tivesse alguma coisa fora. Então vamos ver se eu não fiz nenhuma besteira, vamos ver o que acontece. Eu vou escolher aqui a senoide, então escolhi, e vou mandar plotar. Tá aí. Senoide plotado. Ok? Entendeu? É isso. Muito simples, tão simples quanto possível. Agora, vem as questões de utilizar a programação com o set e o get para criar funções para o usuário, tá? Que são extremamente importantes. Então, vamos fazer algumas escolhas aqui legais. Tá? Eu vou criar então aqui um painel, que aqui é o painel de comando. Eu vou criar simplesmente o nome painel de comando. E vou fazer algumas escolhas que são interessantes. Por exemplo, eu vou escolher a cor do plot. Tá? Para isso eu vou usar os Radeon Box. Por quê? Porque aí uma vez escolhido uma cor, tá? Eu não repito. Tá? Então aqui, cores. E aí eu vou escolher então 3 Radeon Box. O primeiro aqui, o segundo. Se tiver fora da ordem, a gente não me preocupa não, tá? Eu tô menos preocupado. Eu posso vir aqui e alinhar. Não, até que saiu já alinhado, tá bom. Esse primeiro aqui, Radio Box, eu vou chamar ele de cor 1 e ele vai ser vermelho. Vou colocar o RGB, tá? Para ficar mais fácil. Esse segundo Radio Box aqui vai ser cor 2 e RG Green verde. E o último, que é a cor 3, o rádio box vai chamar azul,
RGB. Correto? Vamos ver o que acontece aqui. Ele não criou. Ele não criou os RGBs. Aqui. Deixa eu ver se eles estão funcionando. Então, ótimo. Excelente. Excelente. Então as escolhas estão prontas. Vermelho é o cor 1, verde é o cor 2 e o azul o cor 3. Então a gente tem que fazer toda vez que o vermelho estiver em on, os outros vão estar em 0. Então eu só preciso fazer um teste para cada cor. Tá? Aí nós vamos fazer uma coisa bem facinha que tem. Nós vamos criar desculpa, esqueci de criar o botão. Nós vamos criar um botão aqui que é aplicar. Tá? Vou pegar aqui. Vamos chamar ele de aplicar. E vamos chamar a string dele também de aplicar. Quando eu fizer a ação aplicar, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer um vetor A que contém get handles ponto cor1 valor, primeira posição, e vou fazer isso para todas as cores. Cor 2, cor 3. Tá? Significa o seguinte: toda vez que eu pegar lá e escolher uma das posições, olha o que vai retornar para mim. Olha só o que vai retornar para mim. 1, 0, 0. Se eu escolher a segunda cor, opa, cadê você vivo? Aqui. Se eu escolher a segunda cor e aplicar, olha o que vai acontecer lá. 0, 1, 0. Se eu escolher a terceira cor e aplicar, olha o que vai acontecer. 0, 0, 1. Perceberam? Que tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte teste. Eu não fiz um plot H, então eu vou fazer um se, pode ser case, tá? Se A for igual a 1, 0, 0, então set H, tá? E esse H eu vou colocar color. Por que eu estou colocando H? Porque reparem, é a tag que está, é o handle, lembra lá da última aula, é o handle que está aqui. Então, ele está dentro da função, então ele está hierarquicamente junto. Então se ele está junto, eu não preciso colocar handles, ele está aqui, ó. Tá? Color, e aí a color que eu vou colocar é o A. Na verdade, eu nem preciso de fazer isso não. Agora que eu estou lembrando, que eu já criei aquilo porque eu já estava pensando nisso aqui. Eu vou colocar a cor A. Vamos ver o que acontece? Então já vi lá que funciona. Então eu vou setar a cor da minha plot. Então, opa, deixa eu desligar, porque eu não lembro se eu estava com ele desligado. Então eu vou escolher aqui senoide, vou mandar plotar, e aqui eu vou escolher o verde. Vamos ver por que não deu. Ah, tá, porque ele tem que vir antes, quer ver? Ó?
Não está escolhendo, não. Eu acho que eu fiz no lugar errado. Desculpe. Quando eu mando plotar aqui, então eu tenho que colocar global H, porque ele não sabe quem que é. Ele está em lugares diferentes. Deixa eu ver se é isso. Porque eu esqueci que eu fiz duas. Tá vendo? Eu tinha feito dois botões diferentes. Então, agora eu consertei lá, eu coloquei o global H. Então, vermelho, verde, azul. Agora repare que eu preciso de fazer uma escolha, senão ele não aparece lá. Tá vendo? Por isso que o importante é, enquanto aqui estiver vazio, ele mandar uma mensagem para colocar plot. Já estou dando a dica para vocês contornarem erro. Tá? Se a string aqui estiver vazia, não deixa plotar. Tá? E dá uma mensagem de erro. Tá? Fica a dica. Então, eu quero em azul, mas eu posso fazer em vermelho, em verde, posso fazer em vermelho. Entendeu? Agora vamos imaginar que eu quero cores aqui, mas eu quero ligar ou desligar o box. Né? O box é o que está aqui, ó. Ele está ligado, está box on. Né? Agora imagine que eu quero ligar e desligar e colocar a grade e tirar a grade. Então nós vamos colocar aqui o que eu quero que esteja marcado. Né? Eu quero grade e é grade box. Tá bom. Então vamos ver. Vamos então criar a nossa área aqui de desenvolvimento. Mais um painel. Esse painel, aqui é cores, painel de comando. Vamos imaginar aqui. Painel de quê? Ajustes. Ok. Tá lá os ajustes. E aqui dentro eu vou colocar um check. Um check de box. Então eu vou colocar aqui box 1. E vou colocar um segundo box. Depois eu alinho, se for o caso, tá? Mas, como é só didático, vou colocar o box 2 aqui na tag, para ficar mais fácil. Só que esse daqui vai ser o grid. Então toda vez que eu apertar box e grid, ele vai alterar a minha axis. Veja que agora não é o plot, é a axis. Beleza? Ok? Então nós temos que fazer com a grade, não com box. Então box 1, box 2. Então toda vez que eu clicar aqui, o que eu tenho que lembrar? Que eu tenho que modificar aqui o set, né, dos meus eixos. Então vamos pegar aqui o valor do box 1 e o valor do box 2, tá? Então vou colocar box grid. Não, o primeiro é qual? Ixi, memória fraca só. O primeiro é box, tá? É box do box, ok. Box do box, tá? E vou pegar se ele tá ou se ele não tá em 0 ou 1, tá? 1 ele tá ativado, 0 ele tá desativado. E aí eu vou set, veja que aqui é uma função de callback, é uma ação. Então o que eu fizer aqui,
não necessariamente eu vou atuar na mesma hierarquia. Então eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar handles, tá? Ponto, foi issues, né? Acho que foi isso que eu coloquei. E aí eu vou colocar uma das propriedades que tem lá, que é a box, e eu vou falar que ela vai ficar on. Tá? Então, e a outra que eu vou fazer é o box off, dependendo do que? Do valor que vem. Então, se box receber 1, então ele está on. Else, ele está off. Vamos fazer a mesma coisa para o box 2. Né? Só que o box 2 aqui é um pouco diferente, porque eu estou trabalhando com o grid. Tá? Então aqui é box grid. Então o que eu vou fazer lá? Vamos ver qual que é a propriedade que mexe com o grid. Então G, 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 F. Xgrid, tá off. Então tem que fazer grid xgrid do x e do y, tá? Que aqui, ó, são os grids x e y. Então vamos lá. Então eu já sei que ali eu tenho que manipular. Então, se o grid, então eu vou colocar. Opa. No grid mesmo. Xgrid. Grid on. Ygrid on. Else. Os dois off. Não sei se o G também é maiúsculo. Via das dúvidas. Vamos ver aqui. XG, XX. Xgrid, Ygrid. Ok. Excelente. Está indo. Else. End. Tá aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se não errei nada. Deixa eu ver se tinha algum aberto. Não, nenhuma instância aberta não. É sempre bom desligar, tá? Para funcionar. Box. Ó, olha lá. Ó, funcionou. Grid. O que deu errado no grid? O box está aqui. Ah, tá errado, né? Não é grid. Grid. Oh, meu Deus do céu. Fica difícil, né? Vamos desligar aquela instância, porque senão ela fica na memória. Aí, grid, box, sem box, com box, sem box, grid, grid, ok? É isso. Cores. Então, senoide, ruído, escolhi, plotei o ruído, quero ele verde, quero ele azul. Viram a diferença de aplicação dos dois? Esse tem um callback, esse não. Esse você precisa de escolher e aplicar. Esse tem callback. Tá? Grid. E viu outra coisa que é importante? Ó, ele está marcado. Se eu plotar de novo, ele tira a última ação e ele fica aqui desajustado. Então toda vez que eu colocar o plot aqui, o ideal era zerar esses dois. Porque o ajuste é sobre o novo plot. Tá? Então como é que a gente pode fazer isso? Lá dentro do plotar, deixa eu pegar o nome dele, box 1 e box 2. Lá dentro do plotar, nossa, a gente fez já tanta coisa aqui, ó. O doido. Eu não lembro o nome mais do objeto, não.
Qual que é o nome da tag dele? Fazer. Eu não coloquei o mesmo nome, né? Fazer. Então vamos lá. Fazer. Tá aqui. O interessante é que, além de limpar a tela, tá? Eu também coloco aqui set handles. Box zoom, não foi isso? Acho que foi isso mesmo. O valor, e a gente coloca 0. Tá? E a mesma coisa para o box 2. Por quê? Porque como é uma escolha a partir de um plot que eu estou fazendo, isso é bem interessante. Então escolho aqui ruído, plot, tá 0. Aí eu posso colocar o grid. Se eu escolher senoide e postal, ele zera, que aí eu posso escolher se eu quero o box e o grid. Correto? Eu posso colocar os eixos X, o eixo Y toda vez que eu plotar também. Isso não é complicado também não, é label. Tá? X label, Y label. Tá? Como eu já estou chamando as axes, eu posso simplesmente acrescentar aqui X label, Y label, tá bom? Então vou deixar isso aí para vocês fazerem. Mas aí é igual MATLAB. Tá? X label, Y label e etc. Aqui é igualzinho, vocês já sabem. Tá? Não modifique nada. O que está dentro dessa função aqui é igual vocês fazem lá na linha de comando. Tá? A última parte que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que com isso daqui vocês já podem brincar e fazer um trabalho bem interessante. Tá? Eu vou tratar um erro, que é aquele que quando eu abro aqui está em vazio, então só vou conseguir plotar quando eu fizer uma escolha. Tá? Quando aqui estiver vazio, o plot fica desaparecido. Tá? Então lá no começo aqui, ó, quando eu faço a chamada da minha função, eu posso simplesmente fazer o seguinte: eu vou setar, deixa eu pegar o nome da figura, do objeto gráfico, ele chama escolha. E vou falar que a string dele é vazia. Tá? O que mais eu posso setar? Vermelho não preciso, ruído não preciso. Sim, uma coisa importante ali que a gente passou desapercebido é que ele já está setado numa escolha. Então, na verdade, a melhor coisa a fazer é ter um espaço vazio. E aí é só mudar lá a posição 1, que eu escrevi lá, se posição 1, né? Se posição 2, else, se posição 3. Tá? Entenderam por quê? Porque agora eu vou ter uma escolha. E aqui em cima eu vou setar também ponto. Como é que é o nome do bichinho lá? Eu vou setar também que esse box aqui, menu plots, fique na posição
Então o que acontece com isso? Quando eu inicio aqui, no lugar errado. Aqui tem que desligar isso aqui. Aqui ele vem. Ué, não salvei não? Aqui, ó, não salvei a figura, por isso. Agora sim. Então estou escolhendo aqui, estou plotando, vou desligar. Quando eu ligar de novo, ele vai estar zerado, ali zerado e aqui zerado. Tá? Então se eu mandar plotar alguma coisa, tá vendo? Ele fica na memória. Então só vou plotar quando eu escolher, porque tudo que está guardado na memória, eu vou, uma vez utilizado, ele vai ficar. Então nós vamos evitar isso. Quando aqui estiver vazio, tá? Quando a escolha do usuário estiver vazio, ele não deixa plotar. Perceberam o erro que eu gerei aqui? Ok. Foi proposital mesmo. Vocês estão vendo, tá? Eu gerei esse erro. Então o que eu vou fazer? Se enquanto aqui estiver sem uma escolha, enquanto aqui estiver vazio, eu não deixo aqui fazer. Ou melhor, enquanto a posição não for 2 ou 3 aqui, eu não deixo plotar. Tá? Até melhor mexer aqui. Pegando o nome disso aqui de novo, meu Deus. Menu Plus. Então, pode ser lá no começo mesmo. Aqui, ó. Menu Plots. Então eu vou pegar um get windows.menuplots valor. Se vou colocar aqui se o valor estiver na posição 0 e eu já coloquei aqui que ele seja, tá? Então, se a escolha inicial for igual à escolha 1, tá? Então eu vou mudar a seguinte característica do meu botão plot. O meu botão plot tem uma coisa aqui, ó, enable. Eu posso desabilitar, tá? Eu posso tornar ele inclusive invisível. Tá? Tem um lugar aqui que é visible. Aqui, ó, visible. Mas eu só quero desabilitar ele. Então enable off. Tá? Então vamos lá. Só que eu vou ter que fazer isso em outro lugar também. Então se a escolha inicial for igual a 1, set handlers ponto, cadê o caboquinho? Menu como que foi o nome que a gente deu? Executar, não, fazer. Oh, meu Deus. Fazer enable vamos ver o que acontece. Deixa eu ver se eu desliguei as instâncias lá. Tá salvo. Ó, não consigo fazer nada. Aí eu vou escolher. Isso é noite. Tá? Se eu continuar aqui, ele não vai deixar. Então, no plotar eu vou fazer esse mesmo teste. Tá? Olha como que eu vou aproveitar esse teste. Menu, plot, cadê? Onde que tá? Nossa, já fizemos coisa pra caramba já. Nossa.
Se a posição for 2 e a posição for 3, aí o que eu vou fazer? Set handles ponto, que é a função fazer. Ou aqui eu uso o HObject que está na mesma. Bem, vamos testar aqui. Enable 1. E aqui eu posso colocar, inclusive, isso daqui. Vamos ver o que acontece. Porque eu não lembro se aqui eu uso como HObject porque está na mesma instância. Tá? E nós vamos descobrir agora. Senoide. Não, tá vendo? Não era o que eu suspeitava. Deixa eu ver se é isso mesmo. A gente descobre agora também. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui pra mim. Posição 2. Tá. Realmente eu não posso colocar aqui. Realmente eu não posso. E ele está dando conflito porque ele está se vendo no mesmo coisa. Então tem que ir lá na função posição do menu. Quer ver? Menu de plots, tá? Que ele escolhe a posição. Se a posição for igual a 2 ou igual a 3, aí sim, set fazer enable. Vamos ver. Ctrl. Não sei se a instância tá. Não, tá não. Aí. Ele estava dando conflito porque ele estava chamando um callback dentro dele mesmo. Né? Então, se eu escolher vazio, ele não deixa. Se eu escolher uma Senode, aí ele plota. Se eu escolher vazio, ele não deixa eu plotar. Se eu escolher um ruído, plota. E aí, inclusive, eu posso fazer aquela coisa maravilhosa, né? Que eu gosto muito. Ali onde eu coloquei.
e foi lá para o final. Que é você comunicar o usuário direitinho, né? Então eu posso colocar aqui, ó, mensagem box, a mensagem, escolha uma das opções, por favor, né? E o título pode ser menu. Vamos ver se fica bonito, se fica feio. Não, nenhuma instância aberta. Então se eu escolher esse cara aqui, escolha uma das opções, por favor. Se eu escolher esse cara aqui, escolha uma das opções, por favor. Se eu escolher esse cara aqui, aí ele faz. Aí eu aplico o verde, eu coloco o esse grid. Inclusive, eu posso desabilitar os ajustes do mesmo jeito que eu desabilitei esse botão, para que eu só tenha os ajustes quando tiver plotado. Inclusive aqui também eu posso fazer isso tudo. Só habilito essas funções todas quando eu fizer uma escolha. Bem, vamos para a última parte que é importante, que são os menus. Agora a gente vai brincar um pouquinho de criar menus. Primeira coisa que eu quero fazer, clica duas vezes aqui com o botão esquerdo do mouse para a gente abrir o editor da própria figura. E vamos dar um nome, tá, para ele. Aqui está como aula 18. Então vamos colocar aqui app para montagem de gráficos típicos de engenharia. Uma bobagem, mas fica legal. Tá bom? E agora prestem muita atenção que nós vamos criar dois tipos de menu. Um menu que é pré-programado, tá? E aí vocês vão ter que fazer, tá? Então vocês viram aqui onde é. Deixa eu marcar bem direitinho aqui. Tá? São pré-funções programadas no MATLAB. Zoom, zoom out, etc, etc. Tá? Eu vou deixar uma aqui que eu acho legal, que é o data cursor. Beleza? Vocês fazem, né, no projeto de vocês mais coisas. Tá? O que esse cara faz? Eu vou botar uma senoide, vou clicar nele aqui e tá aí. Ele vai me mostrar as posições. Outro que eu vou fazer, para vocês verem, é um menu contendo o zoom on e o zoom off. Tá? E aí nós vamos usar outro tipo de menu, tá? Que é esse editorzinho aqui, ó, que é muito simples também. Então eu vou criar uma primeira instância superior que vai chamar, tá, zoom, tá? E a tag dela também vai ser zoom. Tá? Então ele está habilitado e criei esse menu. Agora eu vou criar um menu dentro dele que é o zoom on e a tag dele vai ser zoom on. Então esse aqui é para mostrar um botãozinho de tique. Vou deixar só para vocês verem lá como é que é. Vou criar uma... Desculpe aqui, errei a instância. Esse cara aqui é para cá. Aqui. Vou criar um zoom off. Tá? E a tag dela. Zoom off. Tá bom? Um check também. Criei esse primeiro menu. Vamos ver o que acontece. Então, primeiro só mostrar
o menu. Tá lá, zoom. Zoom on, zoom off. Zoom on, zoom off. Repararam que aqui tem o nome agora, tá? E um menu zoom. Eu só preciso de programar, então, esses menus. Ó, esse aqui está funcional, né? Ele não está pegando nada, óbvio. Tá? Então vamos lá programar o menu zoom. Está aqui. Zoom on, zoom off. O primeiro ele não deu nome não. Ai, ai, ai. Mas também eu não vou usá-lo, não tem problema não. Mas qualquer coisa, tá vendo, tá callback aqui? Eu simplesmente venho aqui, escrevo problema do meu utilizar, tá? Não me preocupem não. Ele tá meio doidão. O que eu faço aqui no zoom off? Lembra que eu tenho a instância, então eu posso dar o zoom na instância que eu tenho. Eu posso simplesmente colocar o axis ativo, tá? Como é que é o nome dele? Eixos. Eu posso colocar o axis ativo e vir aqui, zoom on. Tá? Eu posso colocar o meu axis ativo quando eu pegar aqui e colocar zoom off. Tá? Lembra que aí eu estou escolhendo, né, qual é o objeto gráfico que está vivo. Então eu vou plotar, vou escolher plotar, vou escolher a cor vermelha, vou colocar box. Tá? E aí vou dar zoom on. Olha aqui que legal. Ó. Tá vendo que aqui ele não vai pegar, ó, é só no objeto que eu escolhi. E eu posso vir aqui e zoom off. É zoom out. Bom, bem, é isso. É porque é zoom on e zoom out. Deve ter dado até erro lá na... deu. Ele nem conhece essa função, tá? Desculpe. Mas ok? Então aqui eu consigo fazer isso. E a última dica que eu vou dar é a utilização de mouse para pegar informações. Mais do que isso, aí eu estou fazendo trabalho para vocês. Não vou fazer. Eu quero aqui que vocês escolham elementos no gráfico, tá? De maneira que eu consiga, então, manipular essas informações. Então, eu vou criar de novo aqui um painel. Esse painel vai pedir duas informações. Vou deixar o nome bem tranquilo aqui. Captura de informações. Ele vai ter duas informações aqui. Ele vai ter um... Cadê, gente? Meu Deus do céu. Um pop-up que ele vai dar as opções de número de pontos que você vai pegar. Tá bom? E eu não vou fazer o tratamento igual eu fiz no outro não, tá? Esse aqui é só para terminar mesmo. N pontos. Então aqui eu vou escolher 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos de análise. Vocês podem colocar quantos quiserem. Inclusive, podem usar aqui o slider, tá? Eu vou apertando o slider, então ele vai, posso colocar de 1, de 0 até 1, né, e multiplicar pelo número máximo que eu quero e ele fazendo de 1 em 1. Tá? Então eu posso pegar 10 números e ele indo de 1 em 1. Tá? O slider também é legal, depois vocês testam. É a mesma coisa, é uma ação que dá um callback do mesmo jeito. Tá? Então como padrão aqui, simplesmente também é bom deixar, não vou fazer o tratamento, tá? Mas é bom deixar um vazio. Tá bom? Então, esse aqui é o número de pontos. Então, eu tenho que deixar essa informação aqui em algum lugar. Eu vou pegar um texto estático. Cadê, meu Deus? Então,
e vou escrever aqui. Nem vou escrever ele não, porque ele não pega acento. Vou escrever aqui mesmo. Número de pontos. Vou deixar aqui bem no comecinho. Deixa eu ver esse cara aqui pra não... Aí. Vou ver se esse daqui... Tudo que eu crio aqui dentro dessa área, vocês viram que eles andam juntos, ó. Tá? Esse negócio é muito legal. E aqui um botão de ação. Tá? Então eu vou pegar um push button. E vou colocar o nome dele de capturar. Eu quero que vocês escolham outras funções também, tá? Essa daqui é só de exemplo. Então, no capturar, tá vendo que está aqui um número de pontos? Então, quando eu escolher lá o número de pontos, o número de pontos, tá no lugar errado, né? Aqui. Eu vou colocar ela como global. E eu vou fazer se escolha pontos for igual a 1, não vamos deixar a captura funcionar. Tá? Set handles.captura enable off. Else tá? Porque senão a gente não vai conseguir fazer. Então global, escolha pontos. Aqui vem uma função muito legal no capturar, tá? Que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou colocar x e y, eixo x, y mesmo. Get input, e aí é o número de posição. Vou tirar esse aqui para a gente ver o que acontece. Vamos ver se funcionou. Não, fiz alguma coisa errada. Mas deixa eu botar, ver se está tudo funcionando. Tá, o resto está funcionando. Vamos ver o que eu errei. Aqui não escolha pontos. Né? Aqui, ó. Olha o problema ali. Vamos ver se foi só isso. Só esse aqui que não funcionou. Posição 1.
Continuo deixando. Vou capturar mesmo? Capturar. Já sei o que foi. Escrevi errado. Acontece nas piores famílias. Pronto. Então você escolheu 2 pontos. 1, 2, 3. Ah, esqueci. Porque aqui a primeira linha é o 0. Então eu tenho que corrigir isso lá, porque ele está com 1 a mais. Então, escolha de pontos menos 1. Agora vai dar certinho. Então, vazio. Aí ele não deixa capturar. 1 ponto. Vou pegar 1 ponto. 2 pontos. Vou pegar 2 pontos. 3. Vou pegar 3. 4. 1, 2, 3, 4. Inclusive dá para vocês fazerem, marcar, por exemplo, 10 pontos e fazer a entrada, a curva de entrada, interpolando. Dá para fazer muita coisa legal. Eu sugiro fazer igual ali. Lá no comecinho, o número de pontos, o capturar está desabilitado. Também fica legal, porque aí só habilita aqui quando esse cara aqui for diferente de 0. Já inicia ele com 0. Então lá no comecinho, onde a gente inicia aquelas funções, opa, passou, tá vendo? A gente pode colocar que, cadê ele? A gente pode fazer o set do número de pontos. A gente pode colocar esse cara aqui desabilitado lá no começo. Cadê? Aqui. Então ele está desabilitado. Então se eu escolher aqui ele vai continuar desabilitado. Só vai habilitar quando eu escolher 1. Então se eu desligar, ó, escolhi o 1 aqui, 4. Se eu fechar e ligar de novo, ele vai vir desabilitado. Correto? Então eu acho que é um conjunto suficiente aqui de dados para vocês fazerem o trabalho de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Que eu ajudo. Então esse cara aqui, ele te mostra na tela, né? Então não tem nada para mostrar, claro. Senoide, eu vou plotar. Esse cara aqui te mostra na tela, aí você pode anotar o valor. Esse cara que está aqui embaixo, o que ele faz? Ele captura o valor. Se a gente for olhar aqui, nossa, ficou tanto lixo, pelo amor de Deus. Ele está armazenado em algum lugar, eu posso inclusive mostrar aqui, ó, entendeu? Quais os dados que eu escolhi, etc. E por aí vai. Então aqui eu posso clicar vermelho, verde, azul, grid on, box on, ok? Posso tirar o box, colocar o box, tirar o grid, colocar o grid. Não coloquei label, essas coisas, porque eu acho que vocês podem. Isso é facilmente colocado naquela linha de comando lá. Tá? O ruído.
box on, read on, em verde. Eu posso criar, por exemplo, uma função aqui de hold on, que ele vai plotar no mesmo. Entendeu? É só eu tirar, por exemplo, lá o clear axis, né? Esse cara aqui, ó, que eu coloco toda vez que eu ploto. Tá? Clear axis eu posso tirar. Ele, se eu tirar, ele vai colocando uma sobre a outra. Tá? Então, simplesmente eu tiro esse cara, eu crio um botão, tiro ele daqui, né? Tiro ele daqui e crio um botão lá que é hold on, hold off. Tá? Uma escolha também, pode ser um desse tipo aqui, ó, ou até melhor esse aqui, road, né? Aperta, ele plota junto, tira, ele não plota junto. Mas aqui é um primeiro aplicativo com cara de aplicativo, tá? Bastante interessante, que tem sua funcionalidade já com algumas, né, ó, já com alguma comunicação extra. Então, se eu tentar, ele não faz, então ele me avisa, ó, não adianta, cara, ó, não adianta, você escolheu de novo. Senoide, plotar, ruído, plotar, vermelho, verde e azul, box, read on, e aqui eu posso escolher 4 pontos. 1, 2, 3. Inclusive, eu posso usar a função text para colocar essas informações que eu acabei de clicar aqui no lugar onde eu cliquei. Procurem saber isso. Igualzinho esse cara aqui faz. Quando você clica aqui, ele mostra. Eu tenho condição de colocar também um texto mostrando. Mas aí eu deixo para vocês. Tá? Ok? Então, por hoje é só. Eu mandei um trabalho para vocês lá, pedindo algumas coisas num outro arquivo bem completo, que é para vocês treinarem antes, completar algumas informações. Vou levar esse daqui também, que é o exemplo da aula, tá? Com tudo que tem nele prontinho, tá? Porque o outro é para entregar como trabalho, tá? Esse aula do dia 10 ele está todo aqui, que eu fiz online aqui com vocês, tá? Vocês podem pegar aqui e usar. Tá bom? Ok? Só para vocês verem o formato que fica o X e o Y. Tá? É importante para vocês verem. Pra vocês entenderem como é que vocês podem usar isso depois. 2 pontos aqui. Aí. Tá? Então ele já deixa na forma adequada. Quer ver? Olha lá. Tá vendo? Eu posso colocar um texto e a string, eu posso colocar aquele fprint f, por exemplo, né? E colocar exatamente essa informação lá. X vale tanto, Y vale tanto. Tá? Ficou a dica para ficar mais bonito, tá aqui, tá? Para usar aquilo lá com o texto. Ok? Então, valeu, gente, até a próxima.